No reino, que autoridade Jesus confere a seus apóstolos? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Pela igreja, louvado seja pelas verdades que deixou na igreja, e louvado seja por termos a graça que, junto com a palavra de Deus, temos o que? O catecismo como uma síntese deste catecismo que é o compêndio com as verdades principais da nossa fé. E a pergunta de número 109 deste compêndio do Catecismo da Igreja Católica é o seguinte: no reino, que autoridade Jesus confere a seus apóstolos? Interessante como o Pai não quis construir o mundo sozinho. Jesus não veio salvar-nos e anunciar a boa nova sozinho. Quis colaboradores. Seu primeiro trabalho constituiu nisso formar um povo, o grupo dos 12. E até a gente pensa, por que ele não foi em Jerusalém, no templo que ele conhecia desde os 12 anos? E lá teria pessoas ali de grande formação teológica, profundos conhecedores da lei de Deus, que poderiam ajudá-lo de forma extraordinária no anúncio da palavra de Deus. Mas não, foi aonde? Lá nas margens do Mar da Galileia, o lago de Genezaré. É ali no meio de pescadores, foi escolhendo alguns pescadores que ele conhecia como criança, porque certamente muitas vezes a mãe Nossa Senhora e São José o mandaram buscar peixes de São Pedro, porque ele morava aproximadamente 10 quilômetros. Mas ele escolheu pescadores, foi escolhendo alguns para segui-lo, ou depois passou junto a cobradores de impostos. Muito mais famosos da má fama na sua época. Por que isso? Para deixar claro que o importante era que as pessoas que ele escolheu se entregassem a ele. O resto ele faria, ele prepararia e o Espírito Santo os conduziria. Então o grupo dos 12 foi convidado, como diz o compêndio, para quê? Para que participassem da sua autoridade, para ensinar, para absolver os pecados, para ajudá-lo na edificação da igreja. E neste grupo dos 12, há um lugar de destaque para quem? O lugar de Pedro. Era o mais santo? Era o mais sábio? Seguramente não. As escolhas de Deus não têm muitas explicações. Ou como diz Paulo, escolhe o fraco para confundir o forte. Escolhe o que não é para confundir o que se julga alguma coisa. Mas estes 12 recebem depois a missão de quê? De serem testemunhas do ressuscitado. Deverão partir pelo mundo anunciar o que? O reino, a boa nova, mas a partir de uma verdade. Este Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou, e disto nós somos testemunhas. E quando se tratou de substituir alguém que substituísse Judas, que havia traído o mestre, o que eles fizeram? Um dos critérios é que tivesse sido testemunha do ressuscitado. Eu diria que esta também é a nossa missão, ser testemunha do ressuscitado. Viver de tal forma que as pessoas, olhando para nós, identifiquem esta pessoa, acredita em alguém que marca a sua vida. Por quê? Como os apóstolos, vemos nascer do coração de todos a pergunta: mas ele não eram pecadores? Como é que eles têm essa segurança?
Como é que eles falam com tanta firmeza e como é que entregam a sua vida? São açoitados, perseguidos e não desistem. Eram testemunhas do ressuscitado. Que você receba esta graça e colabore com ela. Deus não guarda mágoa, e sim nos dá novas oportunidades todos os dias. Ele está presente nos acontecimentos diários, Ele está presente nas provações, Ele está presente nas tristezas da nossa vida, e Ele está presente também nas alegrias da nossa vida. Está presente para entender, para que nós estendermos a sua mão. Para quem? Para aquelas pessoas que mais precisam. E muitas vezes nós não sabemos pedir perdão, nós não sabemos estender a mão. Para isso, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fique na paz e no amor de Deus.